Mas vamos lá, para a nossa última palestra sobre telemetria, coletar, armazenar e usar métricas. Quero chamar aqui o arquiteto de soluções de Cloud OpenStack da Claro Brasil, Vitor Carlos Melo Santos. Bom, boa noite a todos aí. Muito obrigado por prestigiarem. Sei que já está no finalzinho do dia, já está cansativo, mas eu vou tentar ser o máximo sucinto aí para a gente já ir beber uma água ali fora. Bom, meu nome é Victor Santos, eu sou arquiteto de produtos na Claro, na Embratel, no segmento focado ao B2B. Deixar bem claro aqui que a palestra ela é community, elas são unicamente ideias minhas, não representam as ideias da Embratel, da Claro ou do projeto que eu estou trabalhando no momento. O que eu quero passar para vocês hoje? A gente vai falar sobre telemetria, a gente vai ver também os componentes do OpenStack, o Celometer, a OT e o HIT, também sobre o Nhoque e autoscaling. Antes da gente aprofundar um pouco, vamos só entender alguns componentes da telemetria para ficar mais fácil para a gente seguir nos outros componentes. Métrica. Dentro do OpenStack, do Celometer, métrica é tudo aquilo que a gente consegue medir, tirar uma medida, mensurar, coletar alguma informação. Evento é tudo aquilo que acontece dentro do OpenStack. Exemplo básico é lançar uma instância, mudar um atributo de uma imagem, atachar um disco ou uma interface. E alarme seria como todas as ações que a gente pode fazer fora do OpenStack. Então, os alarmes são baseados em triggers. Uma vez que aquela trigger ela entra em execução, a gente consegue fazer uma chamada externa do OpenStack. Exemplo lancei uma instância, eu quero adicionar essa instância no CMDB. Você consegue fazer isso. Um load muito alto de uma instância, eu quero mandar um e-mail para alguém, ou fazer o autoscaling, e assim por diante. Então, geralmente, são ações fora do OpenStack. O Celometer, ele é um dos principais componentes que a gente possui na telemetria. Ele é focado em fazer a coleta dessas informações. Ele trata essa informação e passa para o serviço que irá fazer o armazenamento. Antigamente, ele era monolítico, digamos assim, né? Ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então, além de coletar, ele também fazia os alarmes, ele também fazia os eventos, gerenciava os eventos, e também fazia o armazenamento. Aí resolveram diminuir esse número de ações que ele faz, e atualmente ele faz só a coleta, e essas outras funções quem fazem são os outros serviços. Os componentes do Celometer. A gente tem basicamente dois componentes, o Pooling Agent e o Notification Agent, que eu quero mostrar para vocês. E ali é todo um conjunto da telemetria, do serviço de telemetria. O Pooling. Ele é focado, o Celometer Pooling Agent, ele é focado em coletar informações que estão fora do OpenStack. Basicamente isso. Coisas que não são, elementos que não são OpenStack, ele é o responsável por fazer a coleta. Então, ele faz essa coleta via IPMI, API, SMNP ou algum shell script que você queira executar, algo do gênero. Ele coleta essa informação, ele coloca essa informação no sistema de mensageria, o Notification pega essa informação e passa para o serviço que irá fazer o armazenamento. Aí, um exemplo bem crucial aqui de um Celometer Pooling Agent é o Celometer Compute Agent, que ele é focado em coletar as informações do Hypervisor. No caso aqui seria é muito comum a gente trabalhar com KVM, então ele interage com o KVM através do libvirt. Aqui à esquerda de vocês embaixo estão as métricas que ele se propõe a coletar, que é basicamente CPU, rede, entrada e saída de pacote e de bytes, disco, memória, assim por diante. E também ali à direita de vocês as classes em Python que ele utiliza para fazer essa coleta dessas informações. Outro exemplo bacana é o Celometer Pooling Agent indo coletar informações do Ceph, que é um componente totalmente fora do OpenStack. Então, quando a gente faz o Ceph para ser o nosso Object Storage, a gente faz a integração dele com o Keystone, cria as autenticações para o Keystone, cria um endpoint. E o nosso Object Storage passa a ser o Ceph via Radus Gateway. E a gente pode coletar essas informações através do Celometer Pooling Agent. À esquerda aqui, no
no print maior, são as métricas que esse processo está indo coletar, que é referente ao o tamanho usado, total, né? O número de objetos, tamanho desses objetos, números de buckets, tamanho de objetos dentro dos buckets, tem algumas métricas ali. À direita de vocês tem as classes em Python que ele utiliza para fazer essas coletas. E como é que o daemon do Ceilometer Pooling Agent vai fazer essa coleta? Ele precisa de credenciais, ele também precisa do endpoint do Hadoop Gateway, né, do Object Storage, e a gente precisa configurar no Ceilometer, na configuração dele, na tag RGW Admin Credentials, o Access Key, o Secret Key que você cria lá no Hadoop Gateway, e também você precisa falar que ele vai trabalhar com o Object Storage Hadoop Gateway e não com o Swift. Como é que ele fica pegando essa informação? Então, esse aqui é um exemplo do meu ambiente lá, de um dos meus ambientes. O primeiro print lá em cima, ele vai varrer todos os domínios que você possuir, depende da versão do OpenStack, né, mas, de modo geral, todos os domínios que você possuir, vai varrer cada projeto desse, e aí ele vai sair coletando, ele vai fazendo gets, ele faz basicamente 2 gets, um get de status, ele vai coletar as informações básicas, e um outro get de usage, que ele vai coletar tamanhos de um monte de coisa aí. Aqui embaixo é a saída de um OpenStack Metric Resource List. Eu vou passar mais a fundo cada componente desse aqui, mas só para resumir, dá para a gente ver que ele coletou 4 buckets, Cloud Images, cachaça, arquivos. Elas são o tipo SF Account. Como é que ficam as métricas? Eu peguei uma métrica lá. As métricas que ele coletou foi requisições de API, tamanho de objetos nos containers, número de objetos, várias métricas ali, está bem aqui no meio. E no print de baixo é a medida em si. Então, ele coletou de 300 em 300 segundos, ele está passando o timestamp aqui e o valor dessa métrica. Esse aqui é um measure, né? É o valor da métrica. O outro daemon é o Ceilometer Notification. Ele é mais voltado para os componentes internos do OpenStack. Cada componente você precisa configurar. Você vai lá no Nova, no Glance, no Cinder, no Manila. Você vai configurar eles para fazer o alarme, para você enviar as notificações para o Ceilometer. E o Ceilometer Notification Agent fica lendo o sistema de mensageria, pega essa informação e trata ela e envia ela para o serviço que irá fazer o armazenamento. Como é que a gente deve configurar? Dentro de cada serviço, no arquivo de configuração de cada um, a gente vai colocar lá na tag Oslo Message Notification, o driver que a gente está utilizando, qual que é o sistema de mensageria, né? A linha do transport URL é o RabbitMQ, aqui no caso, passa o usuário, a senha, qual que é o servidor, a porta está com SSL, por isso que está 5671 ali, e o vhost. Aí todos os serviços irão enviar as notificações, as informações, para esse endereço, para esse RabbitMQ, naquele vhost. E no Ceilometer, no Notification Agent, a gente precisa colocar na tag Notifications qual que é o serviço que ele vai ler para poder coletar as informações, tratá-las e enviá-las para o serviço que irá fazer o armazenamento. Aí aqui ficou exatamente a mesma linha, é o RabbitMQ, o usuário Ceilometer, a senha, o servidor, a porta e o vhost Ceilometer. Como é que fica no RabbitMQ? Essa aqui é um print da tela de connections do RabbitMQ. A gente consegue ver que tem vários serviços conectados. O Ceilometer Pooling, que, como eu tinha avisado para vocês, é o cara que vai lá fora, coleta as informações, coloca na fila de mensageria. Tem o Nova, tem o Cinder, o Neutron, o Manila, e, por fim, na última linha aqui, a gente tem o Ceilometer Agent Notification. Tem mais aqui, eu printei só essa parte. Então, ele é o Ceilometer Agent Notification, ele coleta as informações, trata elas e envia para o sistema que irá fazer o armazenamento. O OpenStack ele tem N elementos, né? A gente tem imagem, instância, volume, share, stack, rede, né? Então, a gente tem vários elementos. E como é que fica esses elementos dentro do Ceilometer, dentro do sistema de telemetria? Aí eu fiz esse desenho para a gente entender como cada um se conecta, e a gente começa com o Resource Type. Ele é como um template, que ele vai definir
o que a gente quer agrupar. Eu digo quais são as informações que a gente quer agrupar, quais são os atributos e métricas que a gente quer agrupar. Ele também é usado para fazer a indexação, então ele é referência para o banco de dados e também para a gente fazer os searches, né, fazer as pesquisas. A gente tem o resource. O resource ele é uma instância de um resource type, né, é um resource type atrelado, associado a um recurso que existe de verdade no OpenStack, é um elemento do OpenStack. Então, por exemplo, uma instância, quando eu lanço ela, é criado um resource que é atrelado a ela dentro do Ceilometer. E o que esse resource vai querer coletar de informação? Métricas referentes a uma instância, como, por exemplo, CPU útil, disk usage, memória e outras métricas. Outro exemplo é um resource do tipo CF-Account, que é referente a um bucket lá do Radus Gateway. Então, ele vai querer armazenar aquelas informações que eu mostrei para vocês quase agora, requests de API, tamanho de buckets, quantos objetos, e assim por diante. As métricas, elas são medidas, basicamente, elas são medidas que a gente quer coletar dentro do ambiente. Elas não são necessariamente a informação, é o que a gente quer coletar. A informação em si é o measure, que é como se fosse uma foto daquela métrica. E de quanto em quanto tempo a gente tira essa foto dessa métrica? É baseado no Archive Policy, que ele determina de quanto em quanto tempo a gente quer armazenar essa informação e por quanto tempo eu vou guardar essa informação. Então, o exemplo que eu vou passar para vocês, que eu tenho usado de vez em quando, é o Archive Policy Law, que eu falo, eu quero guardar essa informação de 5 em 5 minutos por 30 dias. Então, de 5 em 5 minutos, é tirada uma foto dessa métrica, né, e gera um measure. Então, ele vai agregando essa measure no decorrer do tempo até os 30 dias, depois ele recicla essa medida. Como é isso dentro do OpenStack? Aqui é a saída do comando OpenStack Resource Type List. Então, esses são os resource types que a gente possui e os atributos dele. Tem mais aqui para baixo, não coube no print, não vai ficar muito pequeno. Aonde isso é configurado? Uma vez que a gente instala o Ceilometer, a gente precisa definir aonde ele vai armazenar isso, e é encorajado pela comunidade e a documentação usar o Nhoque. Então, esses resources são todos baseados como o Nhoque, como back-end, e aonde isso fica definido fica na tag dispatcher Nhoque, no resource definition file lá, que é o Nhoque Resources. Esse arquivo é bem grande, ele é bem extenso, aqui eu só dei uma filtrada nele para mostrar só os resource types, mas aqui ficam definidos todos os atributos e todas as métricas de cada um dos resource types. Um exemplo de como é, né, um elemento do OpenStack associado, representado dentro do Ceilometer, eu criei no Manila um share, aqui estão as informações dele, como ele fica dentro do OpenStack. O print de cima é a saída do comando resource type list. Aí eu estou falando menos type, Manila share. Então, como eu tinha comentado para vocês, o resource type, ele... desculpa, é resource list, espaço, menos type, Manila share. Como eu tinha comentado com vocês, o resource type ele também é usado para fazer a pesquisa. Então, ele é um dos componentes de indexação. E aqui, no caso, o type é o Manila share. Tinha 3 resources aqui. O último resource é o que eu acabei de criar. O ID dele, se vocês repararem, é o mesmo ID. Nem sempre isso acontece, mas, de forma geral, é sempre isso. Eu digo nem sempre, porque não é todo resource que acaba sendo assim. O que é importante nessa saída de baixo, que é o show desse resource. Quando ele foi criado, o tipo dele, né, Manila share aqui, quando ele foi criado e quando ele terminou, que no caso aqui, ele não terminou. Ele está ativo no momento. Vamos ver informação da métrica. Desculpa. Outra informação importante é quais são as métricas que eu estou armazenando, querendo armazenar, né, querendo coletar, desse resource. O método de agregação que eu vou utilizar, qual que é o Archive Policy que eu estou utilizando. Aí tem um monte de informação de resources, IDs, de quem criou, qual que é o projeto e tudo mais, mas o nome dela, Manila Share Size, e a unidade de coleta que eu estou utilizando, que é em gigabytes. E como fica, aonde é que a gente configura cada uma dessas métricas do OpenStack? Bom, basicamente, tem um arquivo chamado meters.yaml, que fica dentro do etc, Ceilometer meters.d. Lá tem a lista enorme de todas as métricas que a gente possui, e o que é interessante para a gente ver aqui, que é quais são os eventos que essa métrica está cobrindo, qual que é o tipo dela, qual que é a unidade dela, e quais são as classes que ela utiliza para fazer essas coletas, a tratativa e o armazenamento.
E embaixo é o measure dessa métrica. O measure é a foto da métrica, né, o dado dela, que é relacionado ao timestamp, qual que é a granularidade dela, que é de quanto em quanto tempo ela é coletada, e qual que é o valor dela. Como eu tinha acabado de criar, ficou só esse carinha aqui mesmo. O Archive Policy, ele define quando é que a gente vai fazer a coleta, o armazenamento, de quanto em quanto tempo, né? E por quanto tempo eu vou armazenar, vou guardar essa informação. E quais são os métodos de agregação também. Aqui são os Archive Policies que eu possuo no momento, nesse ambiente aqui específico. No print do meio é o Archive Policy Law, é a mesma informação mais bonitinha. Então, eu estou falando que eu vou armazenar, que eu vou fazer o armazenamento de 5 minutos, eu vou armazenar por 30 dias, e se a gente fizer os vezes aí da vida, 5 minutos em 30 dias vão dar 6.640 measures, 6.640 medidas que eu vou armazenar desse cara, e eu vou sempre rotacionar depois disso. Aqui embaixo tem um Archive Policy Rule, que é onde eu defino quais métricas vão seguir esses Archive Policies. Nesse exemplo aqui está só asterisco, então todas as métricas se encaixam nessa regra, mas eu posso criar expressões regulares, onde falo determinada métrica, eu quero que armazene com um tempo maior, ou tem um armazenamento que ele tire fotos, né, num tempo mais curto, de 1 em 1 segundo, de 10 em 10 minutos, assim por diante. E para onde vai, né? Existe um arquivo chamado pipeline.yaml, nele é definido para onde eu vou enviar essas informações, essas métricas. Então, aqui eu deixei mais simples, ficou só um asterisco, seriam todas as métricas, e ele vai enviar para o nhoque. Ele acha o nhoque, como quase tudo dentro do OpenStack, através do endpoint, que está aqui embaixo. O nhoque em si, ele não é um componente do OpenStack, ele não pertence ao projeto do OpenStack, mas ele é muito usado, muito recomendado o uso dele dentro com o Celometer. Ele é um time series database, então o foco dele é, de fato, fazer o armazenamento desse tipo de informação. Como é a arquitetura do nhoque? A gente tem o nhoque API e o nhoque Metric-D. O API é o cara que recebe as requisições dos clientes para fazer consulta, alguma coisa parecida. E ele também recebe as métricas do Celometer. Então, o Celometer envia tudo via API para ele. Ele pega essa métrica, manda para o indexer, o metadata dela, que é um banco de dados, é SQL, e também manda para um carinha chamado incoming storage. O incoming storage ele é temporário, isso dá vazão para o nhoque API, então ele vai recebendo milhares de métricas do Celometer e vai enviando todas para o incoming storage. Aí o nhoque Metric-D pega essa informação do incoming storage, também pega o metadata do indexer, processa essa informação e manda para o storage definitivo, para o aggregate storage. O coordinator ali serve para quando a gente tem mais de um Metric-D, nhoque Metric-D, que ele vai fazer o lock daquela métrica. Então, o nhoque Metric-D ele vai até o incoming storage, coleta, pega essa métrica para processar, vai no coordinator e fala, essa métrica é minha, ninguém pega. Aí, ele processa, manda para o aggregate storage e passa para a próxima. Nesse tempo, ninguém pode pegar aquela métrica para processar, aí a gente consegue ter a alta disponibilidade do nhoque. Como é que fica configurado dentro do nhoque? A gente tem a tag storage, que a gente está definindo o Ceph, a pool nhoque, o usuário nhoque. No incoming storage, eu estou usando a mesma informação, né? Porque eu estou compartilhando a mesma pool, o mesmo usuário e tudo mais. O indexer é o MySQL, aqui nesse caso, como banco de dados. E o coordinator, nesse caso aqui, é o Redis. Como é que fica a informação dentro do Ceph? O nhoque ele utiliza o librados para fazer essa comunicação com o Ceph. Então, ele escreve tudo como objeto. E se a gente reparar, é bem gigante essa lista, então eu grepei ela. Desculpa. Se a gente reparar, tem o mesmo ID da métrica que a gente viu lá atrás. A gente também pode graficar o nhoque diretamente. Existe esse projetinho chamado Mint.me Proxy, que ele olha o nhoque API e ele cria um JSON, e com qualquer JavaScript ligeirinho aí, a gente consegue criar gráficos dessas métricas. Também é possível usar o Grafana, que ele pode usar o nhoque como data source, e ele já sabe
toda a estrutura do nhoque, então ele já sai fazendo todo o esquema do search ali, é muito bacana. O AOT, ele é um projeto voltado à manipulação dos alarmes. Ele foi um fork do projeto original do Celometer, que era do código que era usado para fazer os alarmes. E ele não armazena as métricas em si dos alarmes, né, ou os eventos. Ele usa o nhoque como back-end. Como é a arquitetura do AOT? A gente tem o AOT API, a gente tem o AOT Evaluator e o AOT Notifier. O API é a requisição, é a porta de entrada dos clientes, né, da comunicação com a AOT. O Evaluator ele é usado para ficar olhando as triggers dos alarmes no nhoque. Então, ele fica de tempo em tempo batendo na API do nhoque, coletando as informações que ele precisa das métricas que ele possui. E quando ele acha quando alguma trig entra em ação, ele manda para o Notifier, que ele entra em ação com um serviço externo. Então, no exemplo que eu comentei sobre cadastrar uma instância no CMDB, o Notifier que dá o webhook, que passa as informações para o CMDB, fazendo o cadastro ou descadastro. O Notifier também que entra em contato com um hit, que a gente vai ver já, para fazer o auto-scaling. No final das contas, é basicamente isso. Como é que é alguns exemplos aqui para a gente ver um alarme. Aqui eu estou passando qual que é o tipo desse alarme que ele vai trabalhar, qual que é a métrica que ele está visualizando, qual que é o threshold para essa métrica ser alarmada, qual que é o operador que eu vou trabalhar, qual que é o resource e o ID desse resource. Bom, embaixo, no print do meio, fica o alarme, como fica o alarme, né? Ele está ok, então não atingiu o threshold ainda, e no alarme de baixo ele já atingiu o threshold, então ele estaria tomando alguma ação uma vez configurado esse alarme, né? Como a gente configurou ele. No caso desse cara aqui, o alarme action é só um log, tá vendo aqui? Mas eu poderia colocar um webhook, fazer o que eu quisesse. O hit, ele é o serviço do OpenStack voltado a fazer a orquestração do nosso ambiente. Ele utiliza templates hot para isso, Hit Orchestration Template, se não me engano. Ele utiliza arquivos em YAML, a estrutura dele, e ele também é compatível com o AWS CloudFormation. Esse desenho aqui é ilustrativo, tá? Como é um hot de auto-scaling. Não precisava ter todos os componentes que tem aqui, mas, basicamente, não precisava ter o load balancer criado por ele e tudo mais, mas para ficar mais lúdico. Então, esse hot aqui, eu estou mandando criar um load balancer, o listener, o pool, o ref monitor, também um float IP atrelado ao VIP desse listener, um auto-scaling group, essa é a parte importante. Apesar de eu ter feito o desenho ali se conectando no Nova, o auto-scaling group é um resource do HIT, que ele é chamado pelo scaling policy, que também é um resource do HIT, e existe lá embaixo o alarme, que é um resource do AOT. Então, como é que fica o alarme? Ele fica batendo de tempo em tempo, o evaluator fica batendo de tempo em tempo no Nhoque API, coleta as métricas desse resource, dessas instâncias, no caso aqui seria o CPU útil. Uma vez alarmado o alarme, ele entra em contato com o Hit Engine, o Hit Engine entra em contato com o Neutron para criar entra em contato com o Nova para criar uma nova instância, e depois ele entra em contato com o Neutron para adicionar essa instância no pool. E pronto, está funcionando o auto-scaling. E para continuar funcionando o auto-scaling, obviamente, quando o alarme se normaliza, ele está com mais instâncias do que deveria estar configurado, o alarme verifica isso, vê que precisa deletar uma instância, aliás, ele não vê nada disso, né? Ele só vê que foi alarmado, ele envia para o Hit Engine, o Hit Engine aciona o auto-scaling group, que remove a instância e remove ela depois do pool do Neutron, do load balancer. E acabou. Obrigado, pessoal. Agradeço muito aí.